Fala aí galera, seja bem-vindo à aula número 3, como fazer o layout que mais vende. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse carregando aqui. É esse carregando que você vê nas telas dos aplicativos. Mas para você que está perdido e não sabe por onde começar, a gente está fazendo uma série de vídeos de aulas que você vai aprender a como fazer o layout que mais vende. E aqui na descrição eu deixei essa aula 1 e a aula 2 também. Então, se você está começando do zero, comece por essas aulas que aí sim você vai ter uma direção. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que para esse desenvolvimento você consegue usar para qualquer plataforma, qualquer linguagem de programação. Você não precisa fazer pela mesma maneira ou pela mesma linguagem que eu estou usando aqui. Mas você pode usar o mesmo conceito, porque o conceito geral do layout vai ser sempre o mesmo, de cores, de estilos, layouts, botões, o que deve abrir. Então esse mesmo conceito você consegue usar para qualquer linguagem de programação. Então aqui nós vamos começar aqui um projeto do zero, a gente vai em File, New, Multi-Device Application Delphi, a gente vai usar o Delphi para isso, vamos dar OK. A gente vai começar aqui, não da onde a gente parou da última aula, mas sim de um novo projeto, porque eu quero mostrar esse conceito do carregando para você. Com a nossa janela aberta agora, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar um pouquinho ela aqui, tá? E aí a gente vai aqui em Palette e escrevemos Layout. Esse layout aqui é o que vai posicionar os nossos componentes na tela. Então eu coloco aqui em Align, venho aqui em Objeto Inspector, Align e coloco ele no vertical centro. Aumento um pouquinho, clico, seguro e arrasto na bolinha para aumentar e ele vai ficar sempre disposto aqui, sempre no layout do centro. Então eu clico, seguro e arrasto para todos os lugares e olha só, ele sempre volta. Se eu aumento a minha janela, também, olha só, ele sempre se adapta pelo tamanho. E aqui em Palette também escrevo Arc. Esse Arc é o nosso arco que ele vai ficar rodando. É esse componente aqui. Então, você pode fazer isso de outras maneiras também. Tem diversas maneiras que você consegue fazer. Eu vou mostrar uma delas, uma maneira bem prática para que você consiga fazer em casa também. Então aqui, eu com ele selecionado, venho aqui em Objeto Inspector e seleciono em Align no centro. Para quê? Para que da mesma maneira a gente, olha só, sempre quando tiver qualquer alteração, clico, seguro e arrasto. Então, independente do que aconteça com a tela, ele sempre vai ficar ao centro. Então, olha só, aqui na estrutura, essa aqui é a minha janela, que está aqui. Aqui está o meu layout e aqui está o meu arco. Então, ele já vai colocando um dentro do outro. Então, sempre com o componente selecionado, eu venho aqui, escrevo o nome de outro componente, clico no componente, clico em cima dele, ele já vai colocando disponível a estrutura montada como tem que ficar. Se eu clicar agora em F9, olha o que acontece. Ele já vai voltar aqui para a tela, olha só, está aqui a minha janela, está aqui o meu arco. Eu maximizo e ele sempre fica ao centro. Então vamos fechar. E o que a gente vai fazer? Aqui no arco, no Objeto Inspector, eu escrevo Size. Para quê? Para no tamanho dele dar uma aumentadinha. Então eu vou colocar aqui 100 no tamanho para ele ficar um pouco maior. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho no layout dele. Então a gente desce um pouquinho, a gente vem aqui no Objeto Inspector, em Stroke e a gente altera, vamos alterar a cor dele. A gente vem aqui e vamos colocar um arco. Ó, aqui nessa propriedade aqui, o thickness, o que a gente faz? Coloca um 5. Ó, aqui a gente aumenta a espessura dele, colocar um 20. Vamos colocar um 10. Vamos colocar um 15 para chamar mais atenção. Então ele está aqui. Para a gente dar movimento para ele, o que a gente vai fazer? A gente chega aqui. Escrevemos, para ir mais rápido aqui, ó, na rotação, o ângulo da rotação. O que você precisa para entender
dessa parte do movimento, que sempre quando eu coloco aqui, ó, vou colocar 10. Olha só, ele está movimentando, mas é um movimento que manual. Ó, 180, olha só, ele está fazendo a volta. Ó, 300, olha só, ele está rodando. Então o que eu estou fazendo aqui na posição 0 é onde ele começa. Então 10, 50, 160, 300, olha só, ele está girando. Então eu estou fazendo um movimento manual. Então para a gente colocar isso no automático, o que a gente faz? A gente vem aqui, clica aqui na flechinha em Create New Float Animation e a gente perceba que aqui foi criado automaticamente um componente Float Animation, mas a gente também pode colocar esse Float Animation aqui e ligar ele depois, mas aqui ele já cria automaticamente para você. Então nós descemos um pouquinho e selecionamos aqui a opção, olha só, onde é que está escrito Start Value, onde é que vai iniciar a posição 0, e aqui eu vou colocar que ele vai terminar na posição 359, porque é na rotação dos 360 graus, porque eu quero que ele faça o quê? O movimento aqui horário de 360 graus. E o que eu faço agora? Para que ele me mostre aqui, olha só, aqui a duração desse tempo, olha só, duração 0,2. Isso são 20 milissegundos. Para quê? Para que ele dê uma rotação de 360 graus, ou aqui no caso 359 graus. Então, eu vou colocar para que ele dê essa rotação, vou colocar 3 segundos para que a gente possa visualizar melhor. E nesse Float Animation, tem uma propriedade para habilitar ele. O que a gente faz? A gente clica nele aqui, que ele já está selecionado, e vamos aqui em Name. Você copia, Ctrl C, segura Ctrl e aperta C, e você pode colocar isso aonde? Eu vou clicar aqui na minha janela, olha só, ficou selecionado. Você pode selecionar por aqui, ó, clico em outro componente, aqui no Arc, no Layout, vou clicar aqui na janela. Com ela selecionada, eu venho aqui em Evento e desço um pouquinho. E aonde eu digo aqui, ó, no On Show, ou seja, aonde ela for aberta, eu vou dar um Ctrl V. Eu dei 2 cliques aqui, tá? E ele abriu aqui, ó, o cursor piscando. E eu dou um espacinho e Ctrl V. Ponto, Enable, 2 pontos, igual, True. O que eu estou fazendo? Habilitando. Enable aqui, ó, de habilitado, vai estar True. Se fosse falso, ia desabilitar. Quando eu faço isso nesse meu componente de animação, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai habilitar aqui para verdadeiro essa animação. Márcio, qual é a animação? Aquela que a gente disse que ele vai levar 3 segundos para iniciar da posição 0 a 359. Então, quando abrir a janela, ó, cliquei na minha janela, no evento aqui, vou descer um pouquinho. Aqui no On Show que ele vai abrir, então eu falo para o meu componente que ele vai habilitar. Eu vou clicar no F9 ou no Play aqui e olha só o que vai acontecer quando abrir a janela. Ele vai habilitar o componente. Olha só, 3 segundos, ó. Então ele fez 3 segundos. Vamos de novo. Clicar aqui em F9 ou aqui no Play e ele leva 3 segundos para dar a volta. 1, 2, 3, ó, fechou a volta. Márcio, que legal, agora eu quero que esse movimento fique no looping, para que ele fique rodando sem parar, até eu clicar aqui no falso, ou colocar aqui para falso para ele mudar. A gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui no Float Animation, e a gente vem aqui em propriedades, e coloca aqui, ó, a opção loop, a gente dá true, de verdadeiro, a gente vai habilitar o loop dele. Então dei um F9 novamente, o que vai acontecer? Agora, olha só, ele está girando aqui, ó, e não vai parar mais até aquilo receber um comando, aquele meu Float Animation, aquele componente, receber o comando de falso, porque ele está em true, foi habilitado e deu loop, ele está num loop infinito. Olha só que interessante. E ele não para mais. E o carregando, a gente vai colocar agora, ele está em 3 segundos. Ó,
Então eu clico aqui nele, no meu componente, e em vez de 3 segundos eu vou colocar a duração de 1 segundo. Vamos dar um F9. E olha só, agora o carregando está mais rápido. Que show, né? Mas eu quero fazer uma outra coisa também. Ó, vou maximizar ele. Então isso serve para qualquer plataforma. Windows, Android, iOS, macOS. Carregando. Tudo bem. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero que essa minha janela ela seja transparente, porque quando você carrega algo, ele fica carregando, aparece a tela na frente do carregando, mas você consegue visualizar os componentes com uma opacidade que eles ficam atrás. Você consegue visualizar. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, seleciona aqui a janela, a gente vem na opção aqui da transparência e coloca True. Vamos dar um F9? Só por fazer isso, ele já vai ficar transparente. Então, olha só que legal, sem janela nenhuma, ele está carregando. Agora, eu quero colocar como um vidro transparente a opacidade, porque eu quero visualizar o que está ainda atrás com opacidade. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui em Palette, clico, escrevo retângulo, meu retângulo, clico aqui na minha janela. Então, clico no componente e clico aqui na minha janela. O que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, com ele selecionado, eu venho aqui na propriedade Align do Objeto Inspector e seleciono ao Client. O que ele vai fazer? Ele alinhou sobre toda a minha janela, mas ele escondeu os meus componentes. E o que eu faço agora? Por que ele faz isso? Porque ele trabalha com a ordem, porque os outros estavam primeiro e agora estão em segundo plano. Então o que eu faço para voltar que eles fiquem em primeiro? Algo prático que você clica aqui no Layout, segura Ctrl, aperta X e aperta V. O que ele fez? Ele trouxe como em primeiro lugar o meu layout. Aqui o meu retângulo, o que eu faço com ele? Venho aqui e escrevo nas propriedades, olha aqui, ó, aqui é a minha propriedade da opacidade, vou colocar 0,5 e ele ficou opaco já. Então vou dar um F9, clico na tecla F9 e ele vai me trazer aqui já uma janela, um vidro transparente que eu consigo visualizar os meus componentes, eu consigo visualizar a minha janela que está atrás. Então eu vou fechar. Como que eu fecho aqui? Eu posso simplesmente segurar Alt e apertar F4 para ele fechar a janela. Ou também eu posso clicar. Eu vou clicar em F9 para a gente fazer junto. Ele está aqui rodando. Eu posso selecionar aqui o meu programa de desenvolvimento. Só clico aqui, qualquer parte da janela e seguro o Ctrl e aperto F2. Aí ele volta para a minha área de desenvolvimento. Então o que eu quero fazer? Algo que a gente tem conversado bastante é sobre essa aula aqui, a número 1, que eu falo lá como que a gente faz. Olha só, aqui nesses sites que estão na descrição, cores que são neutras, cores que são harmônicas, então tudo isso. E o que a gente aprendeu com isso? Que essas cores, elas têm um padrão para seguir, então sempre baseado na linha de cores dela ou que fazem uma harmonia entre cores. Então eu clico aqui, eu sei que ele é da cor Aqua, aqui ó, em Color. Então o que eu faço? Esse meu retângulo eu vou colocar na mesma cor. Eu venho aqui, desço um pouquinho, ó, ele está nessa cor aqui na opção Fill. Então o que eu vou fazer? Clico nele, clico aqui na flechinha, seleciono o Aqua. Então, para ele não ficar na mesma cor, como ele está opaco, vamos dar um F9 para a gente ver como que está ficando. Como ele está opaco, ele não vai brigar, a gente ainda vai conseguir visualizar. Então, ele fica com um aspecto de vidro. Então, o que a gente vai fazer? Com ele aqui selecionado, a gente dá 2 cliques aqui depois que selecionar o Aqua, porque ele traz na cor Aqua.
Então aqui no RGB que a gente aprendeu, para formar essa cor é o 0255, 255. E aqui o A a gente mantém, deixa ele aqui. Então a gente clica aqui, segura e arrasta para ficar um pouco mais escuro e dá um OK. Para a gente ter esse efeito aqui, vou clicar no F9. E olha só que interessante. Então a gente já tem. E a gente pode trabalhar com isso, com essa parte de trazer essa transparência. E como que a gente faz? Com ele aqui selecionado, a gente vem aqui e pode escrever, em vez de procurar, pode escrever. Ó, a opacidade aqui dele, clica, segura e aqui ó, Create New Float Animation. O que eu quero fazer? Que quando vem essa imagem na tela, ele traga essa transparência aos poucos. Eu quero trabalhar nessa parte do tempo com a criação da transparência. Então ele criou aqui, olha só, embaixo do meu retângulo, um novo Float Animation 2. E o que eu vou fazer? Olha só, então ele começa aqui com o 0. O 0 é totalmente transparente. O 1 é não transparente. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Então ele vai iniciar em 1, que é não transparente. Ele vai trazer não transparente até o final 0,5, que ele vai dar transparência nesse valor aqui. Então, em quanto tempo eu quero fazer? Na duração, eu coloco aqui, por exemplo, em 2 segundos, para a gente ver movimentando. E esse Float Animation também, eu vou dar um F12 agora aqui. E olha só, eu só copio Ctrl C e Ctrl V. Qual é o nome do meu Float Animation lá? 2. Vamos dar um F9, vamos ver o que acontece. Olha só, ele começou a ficar transparente aos poucos. Ele não inicia rapidamente como transparente, então ele foi trazendo aos poucos. Vamos dar um Alt F4 e clicar em F9 para a gente visualizar novamente. Olha só que interessante. Então ele trouxe em 2 segundos, deixou transparente. Então agora a gente já tem aquilo que precisa para fazer o carregando, para mostrar isso na tela. O que a gente precisa agora é importar lá para o nosso projeto. Então o que a gente vai fazer é salvar, que já tem o que precisa para a gente mostrar isso lá na tela. Então a gente vem aqui em Save As, então ele vai vir com um nome para você. E lá dentro da nossa pasta do projeto, eu vou criar uma nova pasta chamada Carregando. Que aqui eu sei que está aquilo que a gente criou. E aqui eu escrevo, ó, Carregando. Salvar. E eu posso salvar também, ó, Save Project As no Carregando. Aí fica tudo salvo lá. Então salvei o meu projeto e salvei a minha janela. Algo muito importante que você precisa alterar aqui é escrever o nome dessa janela, o nome desse formulário. Então o que a gente vai fazer? Vemos aqui na propriedade Name e escrevemos aqui, ó, FRM Carregando, que é o nome dessa nossa janela, o nome desse nosso form aqui. E você pode só deixar aqui carregando também, mas eu sempre coloco FRM, que é o nome do meu form, da minha janela, porque aí eu sei que é um form, é uma janela. Então eu sempre coloco ali 3 letras antes, o que é o componente ali que eu estou chamando. Então eu salvo aqui de novo, eu clico aqui em F9. E aqui a nossa janela está tudo ok com ela. Vou segurar Alt e apertar F4. E agora com isso eu clico aqui em File, Close All. Então algo muito interessante, você pode ir na pasta do projeto que você salvou, que aqui ó, carregando o Win32, porque estava selecionado o Windows aqui. Então em Debug ele criou o nosso executável. Então se você colocar isso aqui em qualquer computador, ele já vai aparecer essa janela do carregando aqui. Seguro o Alt, aperto F4
e deixo aqui na minha janela. Então eu vou copiar, faço a cópia aqui, ó, Ctrl C desse meu caminho, venho aqui em File, Open Project, vou abrir ele aqui, ó, Layout Gráficos, e o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai importar aquela janela para dentro do nosso software que a gente já estava trabalhando nas aulas anteriores, que agora vai aparecer o carregando. Muito bem, então agora para a gente fazer isso aí, eu venho aqui no mais, que a gente vai importar, aqui dou 2 cliques no carregando, que é onde a gente salvou o projeto nosso, clico aqui, ó, carregando, e trouxemos ele para cá, eu dou um F12, F12 ele vai para as nossas linhas de comando, e F12 de novo aqui, a gente volta para a parte gráfica do desenvolvimento. Então, muito bem. Então, vamos ver se isso está funcionando já aqui dentro. Então, já vou clicar aqui em salvar, venho aqui em senha, vou aqui clicar no login. Então, eu escrevo o nome daquele form que a gente escreveu agora ali, do nome dessa minha janela, para chamar essa outra janela. Como que eu faço isso? Eu escrevo o nome, FRM, se lembra do nome? Eu posso clicar Ctrl espaço. Quando eu clico em Ctrl espaço, ele não acha nada. Sempre quando você clica em Ctrl espaço, ele vai trazer o que tem com essas letras de comandos, o que tem para você usar. Então é a biblioteca que você consegue usar. Os comandos das bibliotecas que estão chamando aqui em cima. Ó. Então, o que eu faço? Agora, ele não está encontrando essa minha janela, porque eu importei aqui, mas eu tenho que declarar ela aqui nessa minha janela. Isso é muito simples, a gente segura Alt, aperta F11, e aí ele vai me trazer, ó, a minha janela que eu não estou usando ainda. Dou 2 cliques nela, e agora eu já consigo. Se eu der um Ctrl espaço, ele já vai me chamar, olha, ó, FRM carregando, ponto, show, que vai me trazer, quando eu clicar nesse botão de login, ele já vai me trazer a janela. Vou clicar em F9, e ao clicar nesse botão, ele tem que trazer para mim a janela do carregando. Cliquei, olha só, trouxe a janela do carregando. Olha que interessante que fica, como fica legal. Muito bem, então ele trouxe essa janela. Vou clicar em Alt F4. Então, não basta só você clicar e trazer a janela para cá, porque ela está fora do formato da sua janela, do seu trabalho. Vou clicar em Alt F4, vou fechar aqui, e nós vamos trabalhar agora para que sempre quando a gente chamar alguma janela, trazer uma janela à tela, o que vai acontecer? Se há uma busca de dados, algum cálculo que está sendo feito que dá um atraso, aí sim nós chamamos o carregando. Então muitos softwares que tem, softwares de grandes empresas, muitos ainda nem tem essa parte do carregando. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos criar aqui, ó. A gente vem aqui no nosso projeto, com o botão direito aqui em cima do nome do nosso projeto, que a gente já estava criando na aula passada, e vem aqui, ó, Add New Multi-Device Form. Vamos criar um novo formulário. E aqui a gente deixa selecionado a primeira opção do HD, dá um OK. Então aqui é a nossa janela, que vai ser a nossa janela principal que vai abrir depois do login. Então, quando o usuário clicar aqui no usuário sem entrar para o login, ele vai entrar na janela principal, que é essa nossa segunda janela. E aqui, name dela, eu já vou colocar o nome dela aqui, ó, Object Inspector. Eu vou escrever FRM main, ou seja, nossa janela principal. Então nós vamos colocar um padrão com o mesmo fundo aqui, para a gente deixar no padrão aqui do projeto. Então aqui que a gente sempre cuida, essa primeira janela que a gente conversou, olha só, eu escrevo aqui em client 622 por 350, ó, que fica melhor para você trabalhar. 622
por 350. Dou um Enter. Como que você se lembra como a gente coloca o fundo nela? Você clica aqui na janela e aí você vem aqui, ó, na propriedade Fill e a gente deixa aqui selecionado aqui, a gente deixa o bitmap e selecionamos o bitmap. Aqui, ó, você clica aqui nessa flechinha, vem aqui em bitmap, aqui clica nos 3 pontinhos e edit. Aí você clica aqui nesse botão load e vai carregar, ó, lá dentro do nosso passo projeto, na pasta imagem, está aqui o nosso fundo da tela. Eu dou um OK. Olha aqui, e ele veio para cá. Então, nessa primeira janela aqui, que depois do login, o que nós vamos ter? Depois nós vamos criar o nosso gráfico. E o nosso gráfico nós vamos usar o que? Esse componente aqui, ó, escreva circle ou circ, que ele já vai trazer um círculo. Olha só que interessante. Cliquei aqui na janela, ele me trouxe. Então, eu vou aumentar aqui só para a gente deixar ele já preparado. Você lembra que a gente falou sobre as cores? Tá? Ele está aqui. Então, a gente vai pegar a cor padrão do nosso projeto. Então, eu venho aqui e procuro aquela minha cor que estava no projeto. Mas eu tinha trocado ela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, em Color ele está branco, mas era... Você pode colocar aqui, ó, 0, aqui 0, 38, vamos colocar. Por que isso? Ó, a gente deixou uma cor mais escura aqui, mas a gente dá 2 cliques aqui para deixar algo mais claro. Ó. E aí é uma cor da mesma proporção que a gente havia conversado. Tudo bem. Então está aqui ele, depois a gente vai trabalhar com ele. Então nós temos que trazer a tela carregando quando iniciar o projeto. Vamos salvar aqui. Ó, ele está pedindo para salvar essa minha janela. Vou colocar aqui o main, que é nosso principal. Então agora, para a gente sempre chamar a janela do carregando, o que vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que ela venha sobrepor a minha janela atual e mostrar o carregando. Mas para isso a gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar aqui no F12 e nós vamos criar um procedimento de chamada dessa janela. Então é algo bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, a gente deixa ela como público. Vamos declarar como público e escrevemos, ó. Esse é o comando, procedimento. Procedure. E aí nessa procedure, vamos escrever aqui, ó. Como é que vai ser o nome dela? É carregar. Aqui dentro eu abro e fecho aspas simples e ponto e vírgula para encerrar o comando. Agora eu escrevo aqui, ó, vou declarar uma variável vv ativar e vai ativar essa tela que a gente está chamando. 2 pontos. Que tipo é esse nosso vv ativar aqui? Ele é do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso. Ponto e vírgula. Escrevo um vv texto, que eu já vou explicar o que é esse vv texto, que nós vamos melhorar aquela parte do carregar. Nós vamos dizer o que está vindo na tela para o usuário. Então isso tudo vai deixar muito mais prático para nós. Vv texto, que é uma variável. Outra variável que a gente vai criar aqui, ó, vv form, que é o quê? Que é para onde que a gente quer chamar, qual é a janela que a gente está chamando esse nosso carregar. A gente quer que ele fique sobre qual janela? Vai ser essa aqui, ó, tfmx object. Muito bem. Então, quando eu faço isso, estou aqui nessa linha, agora nós seguramos Ctrl Shift e apertamos C de casa. O que ele fez? Ó, ele veio aqui para baixo, numa nova linha, onde a gente vai dar estrutura para ele. Então nós vamos colocar aqui, ó,
Copiamos aqui. If, escrevemos aqui if, deletamos aqui, Ctrl V. Se esse ativar for true, então quando eu quero ativar, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, begin end, vai acontecer o que estiver entre begin e end. E caso contrário, eu tiro esse ponto vírgula, escrevo else, caso contrário, escrevemos begin end, vai acontecer outra coisa. Então, nós queremos fazer o seguinte, se lembra lá o nome do nosso formulário? FRM, ele não está encontrando, por quê? Porque esse aqui é uma nova janela nossa, e nós queremos Alt F11, para quê? Para declarar ela aqui, para elas se conectarem, se encontrarem, carregando, dois cliques, FRM, carregar, que é o carregando, ponto. Aí o que eu quero? Aquele retângulo, se lembra aquele retângulo lá, que ele fica transparente? Ponto. O que eu quero fazer com ele? Parent, para trazer ele para onde? Para esse VVForm aqui, que eu vou dizer para ele para onde que eu quero que ele vá. Então nós vamos trazer ele de lá para cá. Certo? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nesse nosso carregando, nós vamos melhorar ele também. Podemos sempre melhorar. Então, nós escrever aqui, ó, em palette, escrevemos label, que é o nosso label, clicamos nele e clicamos aqui na nossa janela. Escrevemos aqui, ó, na propriedade text, ó, text settings, e aqui nós vamos colocar um tamanho maior para ele. Aqui vamos colocar um 16 bold de negrito. Ok, aqui a gente deixa, vamos colocar uma outra cor, podemos seguir a mesma linha aqui, um aquamarine, e também vamos mudar isso aqui, ó, vamos deixar ele centralizado, aqui ó, em horizontal align, nós colocamos centro, agora nós alinhamos ele. Mas para onde? Vamos alinhar ao top. Certo? Não, vamos deixar ao centro também. Vert Center. Que nem o outro aqui. Só que algo interessante que a gente pode fazer é colocar ele para dentro do nosso layout e trocar para bottom. Que aí ele fica abaixo aqui, ó. Ele fica sempre abaixo. E o que nós vamos fazer agora? Então, esse aqui é o que vai receber a descrição do que está acontecendo, para o usuário saber, ó, está carregando, mas carregando o quê? O que está sendo feito? Então, é muito importante a gente informar. Então, aqui, a gente escreve aqui, ó, com ele selecionado, escrevemos aqui name, LBL, vamos colocar um nome para ele. Descrição, sempre sem tio, sem acento, sem caractere especial. Copiamos, Ctrl C. E vamos fazer o que? Aqui também, ó. Então, Enter, Ctrl V. Então, esse texto aqui, ele tem que ser do tipo string, que não foi colocado. Vamos ter que alterar lá em cima, ó. Dois pontos, string. Bem, lbl ponto get text, ó, e recebe o que? Esse texto que nós vamos dar para ele. Tudo que a gente está fazendo é simplificando esse processo. Tem algo que a gente precisa trazer dessa mesma maneira, que a gente tem que informar para onde que a gente quer com o nosso layout. Se lembra que tem layout também? O parent dele tem que estar onde? Tem que estar também para esse form. E lá a gente já pode ver agora se já está funcionando alguma coisa. Eu só vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Que eu quero o quê? Eu quero desativar. Aqui está ativo, carregando, mas aqui eu quero desativar. Então
Então, algo muito interessante que a gente, para não deixar rodando lá, o nosso float animation, a gente coloca aqui, ó, float animation 1 ponto, coloca enable false. Aqui é true, porque a gente está ativando. E o nosso outro float animation, nós colocamos o que? É o 2 aqui. Só copiar e colar. Copiei e colei. A gente coloca aqui. Quando for para desativar, a gente vai desativar ele aqui, ó. Para que não fique rodando, para não pesar a nossa aplicação. Isso é muito importante também. Perfeito. Então, com isso aqui, já vamos testar para ver se vai funcionar. Então, aqui o carregando, olha só que interessante. Eu vou copiar essa parte, Ctrl C, e vou colar aonde? Agora que vai aquele momento que a gente cola exatamente aonde vai travar o sistema, aonde tem uma busca de informações lá no banco de dados ou está gerando um cálculo para apresentar na tela do usuário. Então você imagina, essa é a tela principal depois do login. O usuário ele entrou aqui, ele quer ver as informações, só que você vai ter que fazer uma busca ou no banco de dados ou gerar algum cálculo para apresentar aqui na tela. Mas nesse tempo que ele está fazendo essa busca, o software ele trava. Por quê? Porque ele está fazendo outras... ele está trabalhando no processamento dele. E para que isso não trave, o que você tem que apresentar? A nossa famosa tela do carregar. E para isso acontecer, a gente vem aqui no Form, aqui, clica na janela. Então você vem em Objeto Inspector, Propriedades, clique aqui em Eventos, dê 2 cliques aqui no Show. Então aqui vai a parte que você está buscando os dados, fazendo um processamento e tem que colocar o nosso carregando. Então o nosso carregando, o que a gente quer fazer? Quando abrir aqui a nossa tela de login, a gente quer entrar no nosso formulário principal e ele vai estar fazendo uma busca no banco de dados, mas vai apresentar a tela carregando porque alguma coisa está acontecendo. O usuário tem que saber que está acontecendo alguma coisa, que o software está processando, está buscando informações. Aqui no nosso login, a gente tinha colocado carregando antes, nós vamos escrever aqui, ó, frm main, que é o nosso formulário principal. E aqui nós vamos colocar o que? True, que a gente está ativando. Olha só, nós estamos ativando o nosso carregar. E aqui vai o nosso texto. Carregando aplicação. Vou colocar 3 pontinhos, porque aí o usuário sabe que está acontecendo alguma coisa e é para ele esperar. E aqui, vírgula, vai o que? O nosso formulário, a nossa janela principal, que é essa mesmo. Eu quero trazer aquele carregando para cá. frm main aqui. Muito bem. Vamos ver se isso já está funcionando. Vou clicar aqui no F9. Vai abrir a minha tela de login. E essa tela de login, olha só. Olha aqui, ó. Está carregando a aplicação. Ó, ativei no True. Ó, o texto carregando a aplicação para onde? Para cima do meu formulário principal. Então, não importa o que eu maximizar ele, ele fica sempre ao centro lá como estava antes. Olha só que interessante. E a opacidade dele também está ali. Vamos clicar em fechar, vamos abrir de novo. Olha só que interessante. Então, ele abre exatamente como a gente quer. Vou salvar ele porque ele já está tomando forma. Márcio, muito bem, como é que eu desativo ele? Então, depois que você carregou os dados, sempre tem na finalização da busca dos dados, lá tem a finalização que você já percorreu uma tabela ou já fez toda a busca de dados, aí nós vamos desativar ele. E como que nós fazemos para desativar? Vamos copiar aqui, nós não temos os dados aqui para fazer com os dados, porque nós estamos trabalhando só nessa parte do layout, para ficar mais objetivo, então nós vamos dar um F12, e clicamos aqui, ó, em palette nós colocamos timer, chamamos um componente timer, e nós vamos simular o fim do nosso carregar. Então aqui nós só vamos colocar aqui, ó, é 1 segundo no intervalo aqui no objeto inspector, vamos colocar 10.000, que 1000 é 1 segundo, 10.000 são 10 segundos. E nós vamos colocar o que? Deixar ele como true, como ativado, porque ele vai ficar percorrendo esse tempo. Ele é um contador. No final dele, quando acabar esse tempo aqui de 10 segundos, o que vai acontecer? Nós damos 2 cliques nele, ele vai executar o que está aqui dentro. Então dou um Ctrl V para quê? Para clicar em false. Nós vamos desativar
e nós vamos colocar lá para o form, vai voltar para tirar da nossa tela o carregando, FRM carregando, ele vai voltar, em vez de tal, o que estava aqui antes, olha só, estava o nosso form principal, porque o nosso carregando está sobre o form principal. Agora nós queremos jogar ele lá para o nosso form carregando, e colocamos aqui ele carregando. Então ele vai desativar, ou seja, vai parar aquela animação e vai ficar aqui para o form carregando, ele vai voltar para cá, certo? Uma coisa muito interessante aqui, ó, perceba que ele já está, ó, enable false, ele já está desativado, ó, aqui ele também está o que? Enable false, está desativado. Por quê? É importante ele estar sempre desativado para que ele comece a aplicação não carregando e ele já está carregando em outra janela e você nem está percebendo, aí deixa a sua aplicação lenta. Então depois dos 10 segundos ele vai o quê? Vai desativar. Vou salvar aqui, vou clicar em F9, será que vai funcionar? Vamos ver na prática aqui se vai ocorrer tudo ok. Então eu clico aqui em Login, ó, carregando a aplicação, vamos ver se depois de 10 segundos ele vai parar, vai desativar. Desativou, muito bem, é onde já carregou todas as nossas informações e já estamos aqui na nossa tela principal. Algo muito importante quando a gente trabalhar com esse componente timer, ele fica rodando, de 10 em 10 segundos ele vai ficar executando o que está aqui. Então a gente só quis executar isso só para demonstrar, então nós vamos colocar aqui timer. Depois de 10 segundos, vamos colocar enable false. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, então eu recorto daqui e coloco na primeira linha, para ele já desativar e desligar esse meu componente para ele não ficar correndo segundos, porque depois de 10 segundos executou o que eu queria, não quero mais fazer nada com ele. Quando eu quiser ativar de novo ele, eu dou um true nele aqui, certo? Mas vamos colocar 5 segundos, 3 segundos, para ficar mais objetivo para a gente enxergar. Clico no login, ó, está carregando. Muito bem, 3 segundos, carregou. Abriu nossa janela. Certo, pessoal? Então agora nós vamos trabalhar em cima do gráfico desse círculo aqui.